e quem trouxe para a gente dentro da programação da CNN um pouco mais cedo foi a âncora Daniela Lima, dentro do 360, afirmando que o PT desistiu de um diálogo com Ciro Gomes, colocando Ciro nessa posição de auxiliar de Jair Bolsonaro nesta eleição. Eu fico imaginando o Ciro Gomes ouvindo isso, Yuri. Pois é, não deve gostar muito e aí aumenta ainda mais a retórica nesse embate. Mas acho que não tem muito como fazer uma outra leitura, que não é só uma questão política, tem até uma questão pessoal nisso. Se a gente lembrar, os vários episódios que Ciro Gomes tem com o PT, desde, por exemplo, 2010, que chegou a transferir o domicílio eleitoral para São Paulo, para ser candidato, para ajudar o PT e acabou não sendo candidato aqui no governo de São Paulo, numa estratégia guardadas as proporções e peculiaridades de cada momento, mas mais ou menos parecido com o que Tarcísio Gomes de Freitas fez agora, mas saiu sim candidato depois de ter deixado de ser ministro do governo, enfim. E tem muito de rusga, de mágoa ali, dessa trajetória de proximidade, de sístole e diálise, de afastamento e aproximação entre Ciro e o PT. E até porque se a gente for pegar aquelas opções de segundo voto, o potencial de voto, não tivesse Lula na corrida, talvez Ciro Gomes que fosse o capitão dessa resistência ao bolsonarismo. E acho que isso pega também. A gente não pode esquecer, a gente fala muito, o Caio estava falando dessas questões da campanha do PT, de precisar alinhar, discurso alinhar. Às vezes tem muito de problema de logística, as coisas não é relógio suíço em campanhas e nem no comportamento dos candidatos. Tem muito do aspecto humano e acho que essa campanha de Ciro Gomes é muito pautada também por essas questões mais emocionais, não é, Andrei? Acho que é por aí um pouco o caminho. Eu concordo totalmente. Se a gente olha a estratégia do Ciro Gomes nesse momento, não dá, do ponto de vista do cálculo político, entender muito bem o que está acontecendo. A gente olha, por exemplo, para o contexto do estado do Ceará, onde a máquina política do PDT corria o risco de perder um estado que governou por... o grupo está há 16 anos, 4 mandatos, 16 anos. E por que isso aconteceu? A candidata, a reeleição, vamos dizer, a Isolda Sela era uma candidata do PDT, né? Não era vista como suficientemente fiel ao Ciro Gomes no contexto desse relacionamento conturbado com o PT local. Então, acabou se desfazendo uma coligação que governou o Estado por 16 anos, justamente por conta dessa imposição que o Ciro colocou, o candidato dele, que no caso era o Roberto Cláudio, o antigo prefeito de Fortaleza, que inclusive hoje parece que, pelo menos nas pesquisas Atlas, tudo indica que ele não conseguirá chegar no segundo turno. O PT provavelmente vai conseguir emplacar o Elmano de Freitas no segundo turno com o Capital Wagner e, com isso, acabar com a fortaleza do Ciro Gomes e do irmão dele, o Cid, no Ceará. É algo meio inesperado, eu diria, se acontecer um desastre para o grupo político do Ciro, né? Então, por que isso está acontecendo? Qual que é o cálculo político atrás disso? Não parece ser muito bem definido. Um império construído sob o lulismo, né? Exatamente. Porque eles foram eleitos em 2006, ele foi ministro do Lula no primeiro mandato e depois veio o irmão, ou seja, depois não, já foi foram tudo... 2 mandatos do Cid e 2 do Camilo, eleito tudo sob o lulismo. Eu tenho a impressão que o Ciro avançou o sinal de tal maneira que não consegue voltar mais no tom das declarações, no tom das acusações, no tom até dos xingamentos ali, né? Foi muito além a ponto de ser incontornável e fazer com que o Lula... É tubo de pasta de dente, não volta para dentro. O Lula ter mais interesse no eleitor do que no próprio Cid. O próprio Cid criticou o irmão dele, né? Nesse contexto, no contexto dessa eleição, só para mostrar quanto, de fato, muita gente está um pouco confusa com qual que é a estratégia do Ciro Gomes neste momento, né? Qual que é o objetivo, ao final das contas. E isso tem uma chegar no segundo turno, acho que é só a partir de algum acidente, né? Onde ou o Bolsonaro ou
o Lula não consegue mais ser candidato no dia da eleição. Está tendo uma articulação entre a campanha da Simone e a campanha do Ciro. Hoje um apoiador da Simone me disse que eles têm conversado para tentar unir forças, mas é muito difícil, né? E isso conversar com o Ciro Gomes é uma coisa muito complicada. Ainda a cereja do bolo desse desastre do ponto de vista racional, o Ciro Gomes corre o risco de não ser nem o mais votado ou pior, ficar em terceiro lugar no seu estado, no estado do Ceará. Ele está atrás tanto de Lula quanto de Bolsonaro. O Ceará é o estado que Lula mais recupera votos em comparação com o que Fernando Haddad teve. Acho que isso é um dado já. O Ciro vai estar em terceiro no Ceará simplesmente porque o bolsonarismo se solidificou bastante no Nordeste. Assim, provavelmente tem uma região onde o Bolsonaro vai ter mais votos do que em 2018, na margem vai ser o Nordeste. O Lula ainda vai ganhar a região com uma diferença enorme, mas dentro do contexto de análise em relação à eleição passada, o bolsonarismo no Nordeste provavelmente vai um pouco melhor na margem que já foi. E nisso a gente enxerga essa dificuldade não é uma dificuldade apenas do Ciro Gomes, é uma dificuldade de todo mundo que está não alinhado num momento de grande polarização política no país, né? A gente olha para a candidatura do Rodrigo Garcia em São Paulo, se a gente olha para candidaturas como a do ACM Neto na Bahia, estão numa posição difícil, né? Se trata de duas máquinas políticas muito fortes, a máquina do PSDB em São Paulo, no contexto da Bahia, é uma máquina histórica, né? A máquina do carlismo, que de alguma maneira o ACM Neto conseguiu modernizar e mudar um pouco a cara do jeito de se fazer política, mesmo mantendo os antigos apoios. Mas nos dois casos é muito nítido quanto esse não alinhamento à figura do Bolsonaro ao Lula, no momento em que o país inteiro está totalmente focado, obcecado com essa eleição, isso acaba prejudicando bastante essas candidaturas a governo, a Senado, e eu acho que de maneira geral veremos ao longo dessas próximas semanas em pesquisa de intenção de voto que cada vez mais os candidatos que estão alinhados ao Bolsonaro e ao Lula tendem a subir na margem e os outros vão enfrentar desafios consideráveis.